Valendo! Ok, gente, vamos nós aí para mais uma aula de Direito Penal. Vamos iniciar hoje os crimes contra o patrimônio. Vou projetar aqui para vocês um slide. Eu peço a vocês que qualquer questionamento me façam por meio de áudio, por favor. Ok? Vamos lá. Cadê, gente? Aqui. Oh, meu Deus. Aí, vamos lá. Muito bem, gente. Crimes contra o patrimônio. Nós estávamos vendo até há pouco crimes contra a pessoa. Vimos as várias modalidades. Vimos crime contra a vida, crime contra a integridade física, crime contra a liberdade. Agora nós vamos falar de crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio. Primeira observação que deve ser feita é o patrimônio, ele possui proteção constitucional. Está previsto lá no caput do artigo 5º a sua proteção. O artigo 5º nós sabemos que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, vejam vocês, a propriedade, ela é um direito garantido constitucionalmente. É um direito garantido constitucionalmente, protegido constitucionalmente. Pois bem, no âmbito civil, nós temos uma série de ações nominadas e inominadas voltadas para a proteção do patrimônio. Nós temos uma série de ações nominadas e inominadas voltadas para a proteção do patrimônio. E no direito penal? O que o direito penal nos oferece para a proteção do patrimônio? O direito penal ele tem um capítulo próprio que traz os crimes contra o patrimônio, um título próprio que traz os crimes contra o patrimônio, e esse título é inaugurado com o delito de furto. Infelizmente, alguns de nós aí ou já foi vítima de furto, ou sabe indicar alguém que já foi vítima de furto. É um delito muito comum. Muito comum. Como é que é a descrição típica? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, vejam aqui que a multa é cumulativa. A multa aqui não é alternativa. Vocês lembram que quando nós falamos de aplicação de pena, a multa ela é aplicada de forma cumulativa ou alternativa. Aqui, nós temos aplicação de multa cumulativa, de maneira privativa, pena privativa de liberdade e multa. Correto? Vamos na descrição. Subtrair. Subtrair é tomar para si. Subtrair é tomar para si. É pegar, apanhar. Subtrair para si ou para outrem, tanto se você subtrai para você, quanto você subtrair para outra pessoa, ou seja, com destinação para outra pessoa, da mesmíssima forma configura o crime. Não precisa ser necessariamente a subtração para você. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, ou seja, coisa de propriedade de outra pessoa, coisa alheia, móvel. Para a subtração, para o apanhar, para tomar para si, necessariamente tem que ser uma coisa móvel. Não é? Dinheiro, carro, televisão, celular, não tem como você furtar. Tem como você furtar o que está dentro de uma residência, mas não tem como você furtar uma residência.
Você furta o que está lá dentro. Você furta o carro que está na garagem, o aparelho de televisão, o televisor, o computador, o notebook. Furtar o imóvel, a casa, que é um bem imóvel, não tem jeito. Correto? Vamos fazer algumas observações. Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser autor do delito de furto. Não se exige nenhuma qualidade especial para o cometimento desse delito. Da mesma forma, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo. Não se exige nenhuma qualidade especial. Não precisa de nenhuma qualidade, nenhuma característica especial para ser vítima do delito de furto. Elemento subjetivo, sempre o dolo. Não existe a possibilidade de cometimento de delito de furto a título de culpa. Somente pode ser cometido o delito de furto a título de dolo. Correto? Objetos material e jurídico. Objeto material nós estamos falando de crime contra o patrimônio. Objeto material é a coisa que é subtraída, é a coisa sobre a qual é exercida a conduta. E o objeto jurídico é o patrimônio. Nós estamos falando de crime contra o patrimônio, nós estamos falando de proteção ao patrimônio. Correto? Bem jurídico, patrimônio. Quanto à classificação do delito, gente, trata-se de um crime comum. Por que um crime comum? Porque não precisa de nenhuma qualidade especial para ser sujeito ativo, para ser autor do delito. É um crime material. Para a sua consumação, nós temos uma mudança no mundo exterior. Que mudança é essa? O patrimônio nós temos uma diminuição do patrimônio da vítima, a coisa deixa de integrar o seu patrimônio e passa a integrar o patrimônio do autor do delito. É um delito de forma livre, não existe nenhuma modalidade específica, a lei ela não estabelece com minúcias a forma pela qual a conduta é exercida. Essa subtração pode ser exercida das mais diversas maneiras, não é? Subtração pode ser exercida das mais diversas formas. É um delito comissivo, não há como você imaginar a subtração por meio de omissão, por meio de uma conduta omissiva. A subtração necessariamente requer um ato positivo por parte do autor. É um delito instantâneo, a sua execução não se estende no tempo, ele pode ter e tem efeitos permanentes. Nós temos uma diminuição patrimonial do autor do delito. Nós temos uma diminuição patrimonial. Porém, a conduta é instantânea, ela não se estende no tempo. Nós temos simplesmente a subtração. Chegou e tirou o celular as meninas aí que adoram andar com o celular no bolso de trás, chegou lá e simplesmente apanhou o celular. A conduta é instantânea, o efeito é permanente. É um delito de dano. Eu acho que esse é o maior, o mais evidente delito de dano, até mesmo que a gente pode pensar no dano patrimonial, né? Nós efetivamente, o bem jurídico, patrimônio, que é protegido pela conduta, pela tipificação, ele é atingido, não é um delito apenas de perigo, é um delito de dano, e é um delito unissubjetivo, ele pode ser cometido por apenas uma pessoa. Correto? Nós não precisamos do concurso de 2 ou mais pessoas para que o delito ocorra. Pois bem, vamos lá. Particularidades quanto ao furto, gente. Quando é que se diz que que o delito consumou? Quando é que nós saímos da tentativa e passamos para o delito efetivamente consumado? O delito de furto, ele se consuma quando o delito de furto, ele se consuma quando nós temos
a posse tranquila por parte daquele que efetuou a subtração. A partir do momento que ele tem que ele se apossa, que ele tem a posse tranquila do que ele subtraiu, está consumado o delito de furto. Por que eu digo que ele precisa da posse pacífica? Porque a posse tranquila. Porque se ele efetuou a subtração de um celular, se a pessoa subtraiu um celular e saiu correndo, e passou ali 3, 4 quarteirões, alguém o interceptou lá na frente, quando ele estava correndo e tomou dele o celular, ele não teve a posse tranquila. Nesse caso, nós estamos diante de uma tentativa de furto, correto? Agora, se ele está tranquilinho, já está belezinha, não teve nenhum problema, já terminou a sua fuga, está tranquilo, já chegou na casa dele, nós temos configurado, já foi lá na boca, né, pegar o cigarrinho do capeta, as pedrinhas de crack lá, troca do celular, o delito está consumado, ok? Muito bem. Para se falar em coisa, objeto de furto, nós precisamos que a coisa tenha valor econômico. Nós precisamos que a coisa tenha valor econômico. E este valor, mais uma vez, é valor econômico, não é valor pessoal para mim, correto? Suponhamos que nós sabemos que você pode ter aí vamos lá, uma caneca que era utilizada tem uma caneca que era utilizada pelo meu avô para tomar leite, e eu amava muito meu avô, e meu avô faleceu, e eu peguei essa caneca para mim, e eu tomo café na manhã com essa caneca igualzinho meu avô. Aí eu contrato uma faxineira e a faxineira vai, põe essa caneca para ele. Quanto é que vale essa caneca? Nada. Né? A caneca vale R$3. A caneca velha, enferrujada, está começando a enferrujar, aqueles copos esmaltados, não vale nada. Para mim, vale muito. Eu tenho uma estima muito grande por ela. Porém, no dinheiro, ela não vale nada. A coisa que tem valor simplesmente de estimação não pode ser objeto de furto. Correto? E aí algumas observações, gente. É até bom fazer essas observações, porque, infelizmente, acredito que não vai dar para a gente chegar lá, crimes contra os mortos. Furto de cadáver. Nós temos coisa alheia, o que é furtar? Furto de coisa alheia, móvel. O cadáver é de quem? Se nós estivermos falando daquele cadáver que diz que é caríssimo, né? Lá para o pessoal que faz o curso de medicina, é uma coisa. É um valor absurdo. Se nós estivermos falando, e não é só o valor, ele é de alguém, ele é da Unimontes, ele é de alguém, é da faculdade. Se nós estivermos falando de uma múmia do museu, caríssima, tem um valor econômico terrível, pertence ao museu. Mas se nós estivermos falando de um cadáver simplesmente que foi enterrado, finado, não há que se falar em cometimento de crime de furto. Nós temos um delito específico previsto lá no 211 do Código Penal. Vamos a ele aqui. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu... 211. Vamos lá, 211. Crime de desrespeito aos mortos, é isso? Esse que é o nome do título? É. Crime contra o sentimento religioso. Não, crime contra o respeito aos mortos, isso. 211.
Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Nós temos aí, então, um crime específico, crime de respeito aos mortos. Não é crime contra o patrimônio, porque de quem é o cadáver? O cadáver não é de ninguém, não é isso? Cadáver não é de ninguém. Vamos lá. Aqui. Visualizam o slide aí, gente? Vamos lá. Furto de coisas abandonadas, não pertencentes a ninguém ou perdidas. Furto de coisas abandonadas, não pertencentes a ninguém ou perdidas. Melhor seria se estivesse colocado, perdão aqui na descrição, subtração, subtração. Subtração de coisa puramente estimação, subtração de cadáver, ficaria mais fácil para a gente entender. Subtração de coisa abandonada. Então, quem tiver aí com o material impresso, faça essas observações. Subtração de coisa de estimação não configura crime de furto. Subtração de cadáver não configura o crime de furto. Nós temos um tipo específico, 211. E subtração de coisas abandonadas, não pertencentes a ninguém ou perdidas. Muito bem, vamos lá. Se a coisa é abandonada, ela é de quem? Ela não é de ninguém. Se ela não é de ninguém, não tem como configurar o delito, né? Pessoa comprou aquela TV maravilhosa, e aí tinha aquela TV cabeção lá na casa dele, pegou a TV cabeção e pôs lá na rua. E aí passou alguém pela rua e apanhou essa TV cabeção para ele. É furto? Não, não é furto. A coisa foi abandonada, foi colocada. Correto? Coisas não pertencentes a ninguém, que não tem dúvida nenhuma, né? Coisa alheia, móvel. Se o objeto não é de propriedade de ninguém, também não pode ser objeto de furto, se a coisa não é de propriedade de ninguém. Se a coisa é perdida, aí é diferente. Se eu perdi meu celular, minha carteira, se eu perdi qualquer bem, qualquer objeto, e esse bem é subtraído, neste caso, nós não vamos ter o delito de furto, por mais que tenhamos o apossamento, o apoderamento por parte... Pois não? O slide não está aparecendo. O slide, é isso que eu preciso. Eu preciso que vocês me interrompam, porque quando eu fecho o chat aqui, perdão, quando eu estou passando o slide, eu não visualizo o chat. Beleza? Então, vocês podem me interromper aí. Voltemos, então. Isso, agora está aparecendo, não está? Tá sim. Ótimo. Então, veja, nós temos, como eu disse para vocês, aí no slide está furto de coisa de estimação, você substitua por subtração, furto de cadáver, você substitua por subtração de cadáver, e furto de coisa abandonada, você substitua por subtração, subtração de coisas abandonadas. Como eu disse, se a coisa é abandonada, ela não pertence a ninguém. Se a coisa efetivamente não pertence a ninguém, não se trata de coisa alheia. Situação diferente é quando a coisa é perdida. Como eu disse, se eu perco minha carteira, eu perco meu celular, e alguma pessoa apodera-se deste meu bem. Apodera-se deste meu bem. Dessa coisa, né? Apesar desse apossamento de coisa alheia por parte de quem executou a conduta, o crime não é o delito de furto. Esse que assim procedeu não praticou o delito de furto. Correto?
ele praticou um tipo específico previsto lá no 169, parágrafo único, inciso 2. Vamos a ele lá. Aqui. Visualizam aí o Código Penal? Sim. Ótimo. 169. Aqui, ó. 169, parágrafo único, inciso 2. 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, que é o crime de apropriação. Parágrafo 1º. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem? Olha aqui a apropriação. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. O crime previsto com pena de detenção de 1 mês a 3 anos. E aí, olhem só para vocês verem que interessante. Se eu acho coisa alheia perdida e me apodero dela, eu cometo crime de apropriação indébita. Pena de 1 mês a 1 ano, correto? Se, porém, e agora voltando ao nosso slide, se, porém, eu subtraio coisa alheia, e aí eu já não estou falando mais de apropriação indébita, mas sim de furto. Se eu subtraio coisa alheia, vocês estão visualizando o slide aí, não estão? A pena é de reclusão de 1 a 4 anos. A pena, vocês viram que para apropriação indébita, se eu encontro a coisa na rua, me apodero dela, 1 mês a 1 ano, detenção. Se eu subtraio coisa alheia, eu não a encontrei, ou subtraí, pena, reclusão de 1 a 4 anos. A conduta de subtrair, o furto, é muito mais reprovável do que a apropriação indébita. Daí porque a pena do furto é muito maior. Correto? Vamos lá. Furto de coisa de ínfimo valor e princípio da insignificância. Coisa de pequeno valor. Olha só, gente. Não existe um cálculo matemático para se estabelecer o que seria coisa de pequeno valor. Não existe uma previsão matemática falando menos de... Há quem fale em menos de meio salário mínimo, há quem fale em objetos somente de valor muito pequenininho, né? Não existe um cálculo matemático. Inclusive, o que é pouco para um, não é pouco para outro, né? De repente, se nós estivermos falando de uma pessoa de baixa condição financeira, ela se subtrai dela, vamos lá, um frango, apesar de que frango caipira é caro pra caramba, né? Muito melhor do que frango de granja também, né, gente? Você subtrai dela, seja lá o que for, de repente, para ela, significa muito no patrimônio dela. Enquanto para um grande fazendeiro, um avicultor aí, não significa nada, não é? Então, isso é muito relativo. Não existe um cálculo matemático, nem na lei, nem na jurisprudência. Mas fato é, quando a coisa é de pequeno valor, e o fundamento é que nós não temos uma alteração patrimonial na vítima, quando a coisa é de pequeníssimo valor, não se encontra presente, em razão dessa ausência de diminuição patrimonial, ou da insignificância do patrimônio para a vítima, neste caso,
entende-se que o crime não ocorre. Em razão da aplicação do princípio da insignificância, por mais que tenha havido a subtração de coisa alheia móvel, sendo essa coisa de pequeníssimo valor, não se considera ocorrido o crime, não configura o crime de furto, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Ok? Mas isso se nós estivermos falando do furto do caput. Se nós estivermos falando do furto do caput, beleza? Do furto simples. Se nós estivermos falando de furto qualificado, e nós vamos falar aqui das qualificadoras, se nós estivermos falando de delito qualificado, neste caso, não há aplicação da insignificância, não. Por mais que as coisas sejam de pequeno valor, se o cometimento do furto foi por meio, se tratar de um furto qualificado, das qualificadoras que nós vamos ver, por mais que a coisa seja de pequeníssimo valor, ainda assim a pessoa responde. Beleza? Ainda falando, todas essas são particularidades, gente. Todas essas são particularidades. Subtração de talão de cheques. Subtração de talão de cheques. É entendido, na jurisprudência, entende-se que o talão de cheques, por mais que se trate apenas de um papel, dada a sua potencialidade lesiva, né? Que ali você pode se passar pelo titular do cartão, do cheque, perdão, o titular da conta bancária, entende-se que furto, que subtração de talão de cheque constitui crime de furto, pela potencialidade lesiva em decorrência, na sequência, ok? Furto de uso. Furto de uso. O que nós dissemos a respeito da consumação do furto? O furto se consuma quando há o apoderamento, o apossamento da coisa alheia por parte do autor da conduta. Pois bem, esse apossamento, esse apoderamento é com o propósito de que a coisa subtraída passe a integrar o meu patrimônio, eu, autor do delito. Correto? Se a subtração se dá não com o propósito de que o bem integre o meu patrimônio, mas sim simplesmente para o meu uso temporário, não configura o delito. Subtração de uso não configura crime de furto. Beleza? Se eu subtraio um veículo simplesmente para dar uma voltinha e depois eu voluntariamente o devolvo para o seu dono, não configura crime de furto. Beleza? A subtração tem que ser para fins de apoderamento. Agora, preste atenção. Aquele que foi vítima do furto, aquele que foi vítima da subtração nestas circunstâncias, ele não pode ter tomado nenhuma providência. Se ele tiver tomado providência de qualquer natureza, quero dizer, se ele tiver acionado as autoridades, se tiver lavrado um boletim de ocorrência, nesse caso o crime está configurado. Mesmo que a pessoa depois voluntariamente devolva. Saiu para dar uma voltinha, foi só ele virar a esquina, eu chamei a polícia, fiz um boletim de ocorrência. Quando ele voltar com o meu carro daqui 3, 4 horas, ele já responde pelo delito de furto. Beleza? Furto de túmulos e sepulturas. Da mesma forma, se nós estivermos falando daqueles adornos, né, que gente que né, gosta de fazer um negócio bem bacana, com umas imagens e tal. Se nós temos os delitos específicos,
referentes ao respeito aos mortos. Se nós estivermos falando dos adornos das sepulturas, de imagens, castiçais, as coisas caríssimas, né, que são colocadas, sem sombra de dúvidas, elas podem ser objeto de furto, beleza? Mas se nós estivermos falando de simplesmente da violação da sepultura, aí não. Aí nós temos um delito específico. Vamos lá. Visualizam aí o Código Penal? Sim ou não? Sim. Ótimo. Olha lá, 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária, correto? E já falamos do 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Nós temos delitos específicos para isso. Se, porém, a gente estiver falando daqueles adornos que ficam lá para o lado de fora, como eu disse, imagens, castiçais, algumas coisas, inclusive, caríssimas, neste caso, nós temos, sim, configurado o delito de furto. Ok? Vamos lá. Voltamos nós para o slide. Furto sob vigilância. Furto sob vigilância. Vocês lembram da figura do crime impossível? Vocês lembram da figura lá do crime impossível? Que quando nós temos a conduta configurada, se vocês estudaram isso no Direito Penal 1, está lá no artigo 17. Se nós tivermos a conduta configurada, mas se o sucesso da conduta for zero, a possibilidade de sucesso da conduta for zero, neste caso, nós temos o chamado crime impossível. Se nós tivermos uma subtração feita sob vigilância, nós estamos ali dentro do supermercado, no supermercado tem um sistema interno de TV, está todo mundo vendo o rapaz ir lá pegar uma barra de chocolate que seja, está indo lá ver o rapaz pegar qualquer coisa, os fiscais já estão esperando ele na porta, então está tudo indicativo de que o furto, que a subtração não vai acontecer. Nós estamos aí diante de um crime impossível. Também não configura o delito, correto? Também não configura o delito. Nós fomos lá recordar e viver, né, como diz o outro. Vamos lá vamos relembrar aqui o artigo 17 do Código Penal. Artigo 17. Vamos lá. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Que nós estaremos diante da ineficácia absoluta do meio. Se a gente estiver diante de um sistema totalmente vigiado, possibilidade de êxito zero, não configura o crime de furto, nem mesmo a tentativa. Ok? Vamos lá. Gente, qualquer questionamento pode me interromper, viu? Pode ficar à vontade. Gente, trombada. Vocês lembram? Antigamente tinha a designação trombadinha. Fulano é um trombadinha. Trombada.
Quando nós temos aquela... Vamos voltar lá nas meninas que gostam de carregar o celular no bolso de trás da calça. Principalmente se for aquele iPad, né, com o símbolozinho do iPad, não dentro da calça, né, para lá de fora, mais bacana. Se o rapaz simplesmente chega, se o assaltante simplesmente chega e pega o celular e sai correndo, ele cometeu delito de furto. Porém, se para concretizar o delito ele deu aquele empurrão na menina, aquele empurrão mesmo, por mais que nós não tenhamos aí uma lesão decorrente disso, nós não vamos estar diante do crime de furto, nós vamos estar diante do crime de roubo. A trombada, aquele empurrão que se dá para concretizar o crime, faz configurar o delito de roubo, não o delito de furto. E qual é a distinção entre os dois? No roubo, você tem violência ou grave ameaça. A trombada entra na violência, beleza? Então, se você tem aquela trombada, por mais que não deixou lesão corporal, não deixou nem... mas desequilibrou a menina que, no popular, né? Na roça, que o pessoal fala assim, saiu catando cavaco, você quase caiu no chão e se machucou, delito de roubo, não de furto, ok? Furto de cartão de crédito e furto de cartão bancário. E mais uma vez, gente, me perdoem, eu vi que aqui não está, a melhor designação não é essa, a melhor designação seria subtração. Subtração, depois eu vou alterar esse material. Subtração de cartão de crédito e subtração de cartão bancário, tão somente. Entende-se que não se configura furto. Por que não se configura furto? Porque trata-se simplesmente de um pedacinho, tem significância? Tem, mas trata-se simplesmente de um pedacinho de plástico. Esse é o entendimento jurisprudencial. Se a pessoa vem a utilizar o cartão bancário ou o cartão de crédito, aí ele vai estar passando-se pelo titular, aí ele vai estar cometendo o crime de estelionato, beleza? Ele vai estar cometendo o delito de estelionato, que nós vamos estudar, vai ser o último delito que nós vamos ver. O furto simplesmente do cartão bancário, do cartão de crédito, sem fazer nada com ele, a subtração, perdão, não configura o delito. Ok? Furto famélico, ou subtração famélica, né? O que é famélico? Famélico vem de fome. Aquele que subtrai para comer, tão somente para comer. Não configura o delito. Não configura o delito. Desde que essa subtração ela não configura o delito sob que fundamento? Não configura o delito sob o fundamento do artigo 24 do Código Penal. O artigo 24, que nos interessa aqui, o artigo 24 que nos interessa aqui, lá na categoria, é o crime de... é o estado de necessidade. Não se pune o furto famélico para matar a fome sob o fundamento de que nessa situação configura-se o estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para se salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Se a pessoa está ali morrendo de fome, ela subtrai para matar a sua fome. Configura-se estado de necessidade, não é delito de furto. Ok? Muito bem, Júlia. Tem que ser desse jeito mesmo. Tem que ser desse modelo. Vamos lá.
Causas de aumento de pena, gente. Ah, e esse furto famélico aqui somente se nós estivermos falando da modalidade simples, viu? Se nós estivermos falando do furto famélico na modalidade qualificada, por mais que seja para matar a fome, neste caso, configura o delito de furto. É a mesma regra que se aplica nos acabamos de... Professor, Pois não? Pois não? apesar da questão da fome e tal, qual que é o nível que se considera razoável desse furto famélico? Também nós não temos consideração, nós não temos algo matemático, assim, para dizer. Você está falando da circunstância de valor? Você está falando de valor? Eu estou falando assim, a quantidade e valor. Não, o valor É, realmente não dá para você. Nós não temos um valor matemático, né? A gente não tem um valor matemático. Falar, ó, a pessoa furtou uma lagosta R$ 250, R$ 300, R$ 500 para matar a fome. Não. Não tem um valor matemático. E, além disso, quando a gente está falando de delitos de furto, nós temos que considerar o histórico, que nós não se pode admitir também que a pessoa viva furtando para matar a fome, né? Nós temos serviços assistenciais, o Estado, o município tem serviços assistenciais, nós temos a possibilidade ainda que em subemprego, da pessoa tentar ganhar o seu próprio dinheiro. Não dá para se admitir uma pessoa que viva de furtos para matar a fome, ok? Mas, ocasionalmente, de maneira isolada, e que não se trate de nada de valor exorbitante, é perfeitamente possível. O contexto tem que ser olhado. Não é só o valor da coisa também não, mas ele também interfere. Se for igual lá não pode ser lá o alimento básico dos ministros do Supremo. Vocês lembram lá da licitação para comprar... Era lagosta, gente? Acho que era. Uma licitação para comprar lagosta. Coitado dos ministros, né? Houve a denúncia, eles cancelaram o procedimento licitatório. Brincadeira, um trem desse. É porque eu vi um caso esse dia para trás que o cara furtou um monte de carne e tal, e aí ele estava alegando que era para matar a fome. Não, mas aí não. Porque você veja o estado de necessidade, a situação emergencial. Eu estou com fome aqui agora, eu preciso matar minha fome agora. Furto de um rapaz que está entregando uma pizza lá, o pessoal do iFood está entregando uma pizza, um sanduíche, você está com seu filho em casa, morrendo de fome, entendeu? Aí encaixa. Agora, o cara está precisando fazer aquele churrascão. Esses dias eu estava rodando no Zap aí, um negócio engraçado demais, não sei se vocês viram. O cara foi lá, pegou... Deve que não dava nem para configurar, porque para ele ter o trabalho de fazer o que ele fez, ele pegou um saco de carvão, tirou todo o carvão e encheu de carne. Tirou todo o carvão e encheu de carne. Ele ia fazer um churrasco, aí depois ele mudou de ideia e era grelhar a carne. Tirou todo o carvão e encheu de um pacote de carne. Ele estava passando o vídeo, ele chegava assim no caixa eletrônico, aí na hora que ele viu que o pessoal veio, ele saiu correndo. Ali, de repente, se ele tivesse sob a mais absoluta vigilância, nem configurar, a tentativa configurava. Mas não dá para se admitir, ainda mais a pessoa furtando um monte de carne para matar a fome, não dá para se admitir isso, não.
Não se encaixa, até mesmo porque carne está absurda, vocês estão vendo? Se algum de vocês aí vai em açougue, a carne está 37 conto. E o açougueiro falou para mim que vai subir, vai ficar mais caro. Minha irmã está morando lá em Salvador, ela falou que carne lá é quase 50 conto o quilo. Tem que virar vegano. Vamos lá. Come carne não, você tá doido, carne é um trem bom demais, menina. Quem toma uma cachaça com churrasco é um trem bom demais da conta. Vamos que vamos. Furto famélico, causas de aumento de pena. Vocês visualizam o slide aí, gente? Sim, sim? Sim, Visualizam? Hã? Sim. Ótimo. Vamos lá. Causas de aumento de pena. Causas de aumento de pena do furto está lá no parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. O que é o repouso noturno? O que se entende por repouso noturno? O repouso noturno é durante a noite. Ali do pôr ao nascer do sol. Isso é o repouso noturno. O delito furto cometido das 6, suponhamos, né? Das 6 da noite até as 6 da manhã, 6 da tarde até 6 da manhã, nós precisamos estar falando da noite, período noturno. Por quê? Porque no período noturno as pessoas estão mais vulneráveis, no período noturno é maior a possibilidade de sucesso, o período noturno ele demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Daí porque, sendo o delito praticado no período noturno, a pena é aumentada. Correto? Importante ressaltar aqui, com relação à causa de aumento. Como eu disse, por repouso noturno se entende o período que está entre o pôr e o nascer do sol. Por se encontrar ali no parágrafo 1º, entende-se que esta causa de aumento se aplique simplesmente ao furto simples, ao caput. Nós vamos ver que existem modalidades qualificadas. A causa de aumento, ela se aplica somente ao furto simples, ao furto do caput, correto? Não se aplica às formas qualificadas, a causa de aumento do repouso noturno não se aplica às modalidades qualificadas, essa foi uma opção do legislador. E não se faz, por mais que fala em repouso noturno, não se faz necessário que naquela residência haja pessoas repousando. Basta o simples fato de se tratar no período noturno. Correto? Nós estamos falando isso, sendo o crime cometido em uma residência. Não se faz necessário que a residência esteja habitada. Não se faz necessário que seja uma residência habitada e mais, não se faz necessário que ali haja pessoas para se configurar a causa de aumento. Beleza? Pode falar. Minha rede caiu um pouco na parte, você falou furto qualificado, não sei. Poderia falar? Sim, o que acontece? A causa de aumento do repouso noturno, no parágrafo 1º, vamos lá, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Essa causa de aumento de repouso noturno, ela só se aplica ao furto simples, ao furto do caput.
nós vamos ver que existem modalidades qualificadas. Quando o furto for qualificado, ainda que ele seja cometido durante o período noturno, não há aplicação da causa de aumento. Não se aumenta a pena de 1/3. Correto? Essa é a observação da causa de aumento quanto ao furto qualificado. E, por fim, não se faz necessário, se o furto noturno for cometido em residência, por mais que o parágrafo 1º fale em repouso noturno, não se faz necessário que a casa esteja habitada, não se faz necessário que dentro da residência tenha pessoas dormindo, repousando, assistindo novela, mexendo no Zap, fazendo seja lá o que for. A casa pode estar desabitada, que ainda assim configura a causa de aumento. Beleza? Furto privilegiado, gente. Furto privilegiado. Vamos falar de furto privilegiado, equiparação à coisa móvel e as modalidades de furto qualificado nós deixamos para a próxima aula. Furto privilegiado. Vamos lá. Vamos lá na descrição típica para nos situarmos. Olha lá, parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Vocês viram que a pena privativa de liberdade é cumulativa com a pena de multa. Está lá no caput. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, vamos novamente ao parágrafo 2º. Furto privilegiado. Se o criminoso é primário, lembra do conceito de primário? A pessoa não pode ter condenação após o trânsito em julgado, ela não pode cometer crime após o trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado por crime anterior. Se a pessoa tem vários boletins de ocorrência, ainda assim ela é primário. Se a pessoa tem vários inquéritos em andamento, ainda assim ela é primária. Se a pessoa tem vários processos em andamento, ainda assim ela é primária. Ela só deixa de ser primária se ela tem uma nova condenação por crime cometido após a condenação por crime anterior. Beleza? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o que é pequeno valor para fins de furto privilegiado? A jurisprudência entende que é coisa que custe menos de 1 salário mínimo. Se a coisa valer menos de 1 salário mínimo, neste caso, nós podemos estar aí diante de coisa de pequeno valor. O juiz pode, então, substituir reclusão por detenção, diminuir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente multa. Correto? Vamos aos pontos aí do furto privilegiado. Por que é diferente da insignificância? Na insignificância, nós dissemos que a coisa não é de pequeno valor, ela não possui, na insignificância, o valor da coisa não possui significância, é de valor muito diminuto, de valor ínfimo, e, além disso, se nós estivermos diante da insignificância, não há crime. Se nós estivermos diante de coisa de pequeno valor, há crime, há furto, porém o furto é privilegiado, a pena é menor. Já dissemos primariedade, maus antecedentes não impede a aplicação do furto privilegiado, a pessoa não pode ser reincidente, correto? Pequeno valor, dissemos, menos de 1 salário. Aqui, o furto privilegiado, ele se aplica ao furto qualificado. A redução de pena decorrente do furto privilegiado
e nós temos uma redução de pena, não é isso? Vamos lá? No furto privilegiado, nós temos uma redução de pena. Parágrafo 2º. Nós temos a substituição de reclusão por detenção, ou diminuição de 1 a 2/3, ou aplicação somente de multa. Pois bem, nos furtos qualificados, toda vez que a gente fala um crime qualificado, ele tem pena própria. Aí a pena não é de 1 a 4, nós vamos ver que a pena ela é maior. Se o furto for qualificado, por mais que o furto qualificado seja referido no parágrafo 4º, ou seja, no parágrafo posterior ao furto privilegiado, o furto privilegiado está previsto no parágrafo 2º. O furto privilegiado está previsto no parágrafo 2º. O furto qualificado está previsto no parágrafo 4º. Vamos ver na próxima aula. Por mais que o furto qualificado esteja previsto após o furto privilegiado, ainda assim, se nós tivermos o cometimento de um furto qualificado na circunstância em que a coisa subtraída for de pequeno valor e na circunstância em que o autor do delito seja primário, nós também podemos aplicar os benefícios, aplica-se os benefícios da pena por se tratar de furto privilegiado. Beleza? Mesmo que ele esteja sendo cometido na modalidade qualificada, então tem a pena maior. Você vai pegar a pena maior e vai fazer a redução. Tranquilo? Causas de aumento e furto privilegiado. Causa de aumento e furto privilegiado. Nós acabamos de dizer aqui que a causa de aumento do repouso noturno somente se aplica ao furto simples, não se aplica ao furto privilegiado. Perdão, não se aplica ao furto qualificado. A causa de aumento do repouso noturno somente se aplica ao furto simples, não se aplica ao furto qualificado. Correto? Pois bem, o furto privilegiado, ele também se aplica quando nós estamos diante de um furto simples cometido em repouso noturno. Do mesmo jeito que o furto privilegiado se aplica ao furto qualificado, ele também se aplica ao furto simples cometido com causa de aumento em razão do repouso noturno. Correto? Então, veja, furto privilegiado o privilégio se aplica no furto qualificado, e da mesma forma o privilégio se aplica no furto simples, quando nós temos uma causa de aumento em decorrência do repouso noturno. Tranquilo? E, por fim, para fechar nossa aula de hoje, equiparação à coisa móvel. O que é coisa móvel? Coisa móvel é aquela que pode ser retirada de um lugar e colocada no outro. Correto? Isso é coisa móvel. O Código Penal, no parágrafo 3º, ele nos traz coisas que são equiparadas a coisas móveis. Equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que possa ter valor econômico. Energia elétrica ou qualquer outra que possa ter valor econômico. Então, aquele gato, né, o gato que se faz para furto de energia elétrica, para subtração de energia elétrica, gente, perdoe-me, vocês sempre prestem atenção nisso, viu? Quando vocês forem falar acerca do furto, se determinada situação configura ou não configura, vocês têm que fazer referência à subtração. Então, falemos mais uma vez. A subtração de energia elétrica por meio do conhecido, do popularmente chamado gato, configura crime de furto. Beleza? Subtração de energia elétrica por meio de gato configura crime de furto. Situação diferente é se nós estivermos falando
de sinal de TV a cabo ou de internet. Se nós estivermos falando de sinal de TV a cabo ou internet, aí, neste caso, sinal de TV a cabo e internet não é considerado energia. E por não ser considerado energia, não se equipara à energia elétrica. E não se equiparando à energia elétrica, aquele que faz o gato para subtrair sinal de TV a cabo ou serviço de internet, ele não comete delito de furto, ele comete delito de estelionato, artigo 171 do Código Penal. Beleza? Energia elétrica, gato para energia elétrica, furto, 155. Gato para sinal de TV a cabo e para internet aí de fibra ótica, por exemplo, artigo 171, estelionato. Beleza, gente? Gente, na próxima aula, nós falaremos de... Próxima aula, nós destinaremos para falar sobre o furto qualificado e vamos entrar aí nos outros delitos. Alguma dúvida, algum questionamento a respeito do delito de furto, até o que vimos aí? Não? Esse final de semana, eu vou passar um trabalho relativo a esses delitos que nós pulamos. Como eu disse, são delitos de menor importância, vocês vão vê-los por meio do trabalho. Vamos nos concentrar nos delitos de maior incidência. Beleza? Então é isso, gente. Bom final de semana para todos. Eu que agradeço a paciência e a companhia. Semana que vem, segunda-feira, nós voltamos aí ao tema crimes contra o patrimônio. Beleza? Um abraço.